E aí pessoal, tudo certo? Olha, se esse vídeo sair no sábado, como eu espero, então é a prova de que eu voltei pra ficar. Eu realmente tô ansioso pra colocar a força de volta no canal e eu espero que vocês estejam prontos pra jornada que vai ser. Hoje eu decidi trazer mais vídeos de Pathfinder 2ª edição. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando por que eu gosto tanto do sistema, mas por agora eu preciso de algo grande para situar vocês em como ele é. Eu já tenho alguns shorts falando nisso, ao ponto de quando esse vídeo sair, mas eu acho que um vídeo longo explicando como criar os personagens vai ser a melhor forma de bater o martelo dizendo que eu coloquei na cabeça dos viewers. Então, vou pedir para vocês deixarem o like logo cedo, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo e vamos falar de PF2. Para começar a falar de criação de personagem, a gente precisa primeiro saber como é o sistema e com quem o jogador joga. Respondendo na sequência, Pathfinder é um sistema de fantasia medieval. O próprio mundo base, Golarion, é bem puxado para o High Fantasy e com alguns outros traços de outras fantasias, dependendo da cidade em que sua aventura vai se passar. Por exemplo, tem intriga política e histórias de piratas, que eu consigo citar de cabeça. O próprio jogador controla um aventureiro, ou seja, uma pessoa que, nesse mundo, decidiu explorar ele junto de um grupo. Como esse aventureiro vai depender de como você cria. Você pode ser um mago, um clérigo, um guerreiro, ou o que lhe der na telha. Confie em mim nessa última parte, porque vocês vão ter uma palhinha mais pra frente que o sistema é tão flexível que até 2 humanos guerreiros, que no D&D é a coisa mais comum, podem ser completamente diferentes. Agora, pensa bem nas palavras que eu usei. Você faz parte de um grupo e PF2 leva bem a sério essa parte. Você dificilmente vai conseguir alcançar alguma coisa sozinho, e o seu personagem nunca vai ser mestre de tudo. Você precisa conversar com os outros membros da mesa e saber quais os pontos fortes e fracos de cada um, principalmente quando estamos falando da classe. Falando em classe, agora que eu terminei de explicar o básico, eu quero falar um pouco do ABC do personagem: ancestralidade, biografia e classe. Esse é o principal detalhe que você vai ter, essas 3 coisinhas. Depois você tem que ter uma noção boa dos seus atributos e por fim você preenche detalhes. Eu vou falar de cada um desses pontos em uma certa ordem. Vamos começar pelo nosso ABC, indo do A de ancestralidade. A sua ancestralidade é o que raça ou espécie cobre em outros sistemas. É como você nasceu. Você pode ser humano, elfo, anão, halfling, talvez uma coisa mais bizarra, tipo um centauro. Já teve opções ali de você jogar com um pequeno dragão. E o meu favorito, o kobold. Ancestralidade concede a você algumas características fixas, como pontos de vida de ancestralidade, que eu vou falar mais pra frente, seu tamanho, minúsculo, pequeno, médio ou grande, a sua velocidade, o quanto você consegue caminhar por um certo tempo, geralmente vai ficar ali em torno dos 7,5 metros, ou no inglês 25 pés. Idiomas, a maioria geralmente vai saber comum em uma outra língua, e ele vai ditar quais você pode aprender ao criar os personagens. E por fim, traços especiais. A maioria vai ser um sentido, como visão no escuro, mas tem exceções, como o anão que recebe uma adaga de clã. O primeiro traço que você escolhe é os seus atributos. Eu vou falar de mais atributos pra frente, mas por agora saiba que existem melhorias e falhas de atributo. Algumas raças vão te dar 2 melhorias de atributo, como o humano, e que você escolhe 2 melhorias em qualquer atributo. Outras te darão 3 atributos, mas vão te aplicar uma falha no lugar. Elfo, por exemplo, recebe melhoria em destreza, inteligência e um atributo à sua escolha.
mas tem uma falha em Constituição. Caso você não queira ter falhas, você sempre pode optar por trocar os bônus de raça por 2 melhorias livres. Ah, mas tem uma regra que eu quase me esqueci. Você não pode, em uma mesma etapa, colocar 2 atributos em uma só vez. Por exemplo, se você pega um humano e recebe 2 bônus livres, você não pode colocar os 2 pontos em força ou 2 pontos em destreza. Tem que ser um em força e outro em carisma, por exemplo. A segunda coisa que você escolhe é a sua herança. É um tipo de sub-raça, como Elfo da Floresta, Elfo das Cavernas, ou Anão da Forja, do Sangue Forte. Cada herança vai te dar um mini bônus ali. E por fim, você escolhe um talento de ancestralidade. Isso faz com que você tenha uma característica natural ou cultural sua. Orcs, por exemplo, podem ter aquele talento clássico que permite você cair a 1 de vida quando você normalmente cairia a 0. Ou ter uma superstição tão forte que tem um bônus contra magias, que seria algo cultural. Ah, isso daqui eu tô falando só de nível 1. Quando você estiver crescendo, você vai receber outros talentos de ancestralidade em alguns níveis que o jogo determina. Mas isso é para outro vídeo. Indo pro B no nosso ABC, vamos falar de biografia agora. É bem mais simples explicar a biografia do que a ancestralidade. Ela representa o que você fazia antes de ser aventureiro. Antes de virar mago, por exemplo, você podia ter sido um guarda, um marinheiro, um cozinheiro. Vai do que o seu mestre permitir na mesa. Cada biografia vai te dar 1 ou 2 melhorias de atributo. Se ela te der 2, uma delas vai ser semifixa. Ou seja, você vai ter que escolher entre alguns atributos específicos, enquanto a outra é livre. Novamente, você não pode escolher o mesmo atributo 2 vezes. Em seguida, ela vai te dar algumas perícias, geralmente uma perícia de saber, e que eu vou explicar perícias em um outro vídeo. E por fim, você recebe um talento, seja geral ou de perícia. Vou citar aqui a biografia médico de campo, que é uma das melhores, principalmente se você for o healer do grupo. Você se adaptou em condições constantes para tratar os feridos. Você cuidou de soldados, guardas ou outros combatentes e aprendeu bastante durante as logísticas da guerra. Você recebe 2 melhorias de atributo, uma precisa ser aplicada em Constituição ou Sabedoria e a outra é livre. Você recebe treino em Medicina, treino no Saber de Guerra e você tem o talento de perícia Medicina de Batalha, que permite você dar uma curinha rápida durante o turno, o que geralmente pelas regras demoraria 10 minutos, você consegue fazer em uma ação ali. Por fim, no nosso ABC temos C de classe. E ei, você tá prestando atenção? Não tira o rosto da tela não. A classe vai ser a coisa mais importante dessas 3 categorias. Ela basicamente dita o que você é agora. Guerreiro, ladino, druida, o que for. Ela vai ser o mais importante porque afeta todo o resto da sua aventura, com maior frequência que as outras. Cada classe vai ser bem diferente das outras, então eu vou só pegar o básico. A sua classe vai ter um atributo-chave, em que você vai receber uma melhoria nele. Também vai te dar os treinos em percepção e nos salvamentos, fortitude, reflexo e vontade, que eu vou explicar depois. Treino em armas, armaduras, algumas perícias e a sua CD de classe e CD de magia, se for um conjurador. E não se preocupe que eu prometo que em um vídeo futuro eu explico tudo isso que eu tô falando. Ah, quase esqueci. A sua classe também pode ter uma especialização, que é como se fosse uma subclasse. Eu digo pode porque algumas não tem, como guerreiro. E algumas como mago tem mais de uma.
Quando não dão uma subclasse, geralmente você tem um talento de classe. E o talento é um treino especial do seu personagem de qualquer jeito. É uma forma de personalizar ele. O importante para esse vídeo é que você sempre quer ter o atributo-chave da sua classe o mais alto possível. Como eu falei, Pathfinder 2ª edição é muito focado em especializar e combate tático em time. Você precisa ser o melhor possível para ajudar o seu time. Ok, terminamos o ABC da criação de personagem. Então, o que Pathfinder pede mais? O primeiro passo é encher detalhes. E vai ter alguns detalhes que eu vou entrar em detalhes em outro vídeo, mas eu vou falar o suficiente para você ter um personagem funcional na sua sessão 0. O primeiro detalhe são os atributos. O PF2 usa 6 atributos: força, seu poder físico; destreza, sua agilidade; constituição, sua resistência; inteligência, que é o seu conhecimento de mundo; sabedoria, que é os seus sentidos e noção; e carisma, que é a sua lábia. Esses 6 atributos vão ajudar em várias coisas, e preste atenção em quais você quer deixar baixo, que pode acabar te prejudicando depois. Quando você recebe uma falha de atributo, você diminui aquele atributo em -1. E quando você tem uma melhoria, você tem +1 naquele atributo. No nível 1, é esperado que o seu atributo-chave seja +3 ou de preferência +4. Como sempre, otimizando para ajudar a sua equipe. Em níveis mais altos, você vai querer aumentar ainda mais o seu atributo-chave. E quando você tenta passar de +4, você precisa de 2 melhorias de atributo para aumentar o atributo. Se você melhora apenas uma vez, você ganha uma melhoria parcial, e você precisa esperar mais uma melhoria para conseguir realmente passar. E recapitulando, você recebe melhorias e talvez falhas da sua ancestralidade, melhorias da sua biografia e melhorias do atributo-chave da sua classe. Mas, além dessas, no nível 1, você recebe 4 melhorias livres, que você pode colocar onde quiser, novamente sem repetir atributo. Pontos de vida é o próximo. Seus pontos de vida vão ser uma combinação dos pontos de vida da sua ancestralidade e dos pontos de vida da sua classe mais constituição. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você é um humano guerreiro com +2 de constituição, você vai receber 8 da sua ancestralidade, 10 de ser guerreiro e 2 de constituição. Ou seja, você vai ter 20 de vida no nível 1. E toda vez que você subir de nível, você vai aumentar esse valor em pontos de classe mais constituição. Ou seja, no nível 2 ele vai ganhar mais 12 de vida, se tornando 32. Depois dos pontos de vida, a gente cuida dos equipamentos, ou seja, o que você leva para a aventura. Toda classe no PF2 que esteja no livro base vai ter o seu kit básico, que seria o estereótipo daquela classe. E eu recomendo muito para você, viewer, que é novato em Pathfinder, que você pegue o estereótipo e um kit de aventureiro. Mas caso você queira inovar, você começa com 15 peças de ouro e pode gastar elas como quiser com os seus equipamentos iniciais. Uma dica: sempre compre pelo menos uma poção, se você obviamente tiver espaço livre. Por fim, chega os detalhes de interpretação. Essa parte não tem regra mecânica. Você só escolhe o nome do seu personagem, o gênero dele, de onde ele nasceu, qual é a história, e
geralmente tem alguns tipos de recomendação dependendo da sua ancestralidade e da sua divindade, se você escolher ser devoto de uma. Por exemplo, divindades geralmente vão ter éditos e anatemas. Um édito é uma filosofia que ela gosta de seguir e um anatema é uma coisa que ela evita. Você sempre escolhe, você que tem a última palavra sobre o que o seu personagem prega. Mas se você segue uma divindade, você tem uma boa recomendação de como funciona. E é isso. Eu acho que é isso, na verdade. Como eu falei, é muita coisa. Então eu vou fazer mais vídeos em detalhes explicando coisas que eu não falei aqui. Mas se você ouviu tudo até agora, você deve ter pelo menos uma noção de como criar o personagem para poder continuar a partir daqui, né? No caso, sempre converse com o seu grupo e com o seu mestre para falar o que o time precisa. Mas eu vou ficando por aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o gostei. Se inscreva no canal para não perder mais nada. E falou!